Bem-vindo ao programa Movimento dos Discípulos. Aqui é o pastor Gary Haynes e hoje nós vamos falar sobre a seguinte pergunta: Deus ama alguma raça mais do que outras raças? Porque ele escolheu um povo, judeus, né? E isso não significaria que talvez ele ama mais os judeus do que os outros? É o que nós vamos ver. Fique comigo que você vai ser abençoado. Então vamos lá, Deus ama uma raça mais do que outras, porque a gente fala dos judeus, né? A raça dos judeus, então ele escolheu, então eles são mais amados por Deus do que os outros? A resposta é complexa, porque é sim e é não, tá? Deus fez um pacto com Abraão para levantar uma nação, povo que seria Israel, né? Eles teriam uma terra. Mas eles tinham uma missão. Você vê isso no pacto que Deus faz com Abraão, porque ele fala com Abraão que ele ia abençoá-lo, mas que ele seria uma bênção para todas as nações da terra. O livro de Gálatas fala que isso foi o evangelho anunciado de antemão para Abraão. O pacto onde Deus te abençoa e você abençoa os outros. Pacto que Abraão tinha e nós, em Cristo, temos o mesmo pacto. Então, quando Deus escolhe Abraão e promete um povo, não era para esquecer e apenas amar os judeus, eram para ser um povo que fosse uma espécie de farol, né, da luz de Deus para o resto do mundo, que o resto do mundo pudesse vir para Israel, conhecer o verdadeiro Deus e adorá-lo. Então, ele escolheu esse povo de Israel, mas com uma missão. Parte do motivo da necessidade de Jesus vir e fazer um novo pacto, uma nova aliança pelo sangue dele, é porque os judeus não estavam cumprindo como deveriam o pacto de Abraão, que eles começaram a preocupar só em ter a bênção para eles e em não compartilhar como deveriam. Eles faziam um trabalho, às vezes, que a gente pode chamar de missões, tanto que você vê que, às vezes, Paulo viajando para cidades no Império Romano, né, polos regionais fortes, ele muitas vezes achava as sinagogas dos judeus e ele ia primeiro lá, ministrava para eles e depois ia e compartilhava com a cidade toda. Então, eles tinham um pouco de um trabalho de missão, não é que eles negligenciavam totalmente, mas deixaram a desejar e começaram só a colher bênção. Só que às vezes nós que somos denominados de cristãos temos feito a mesma coisa. A questão é: Deus ama uma raça mais do que outra? Resposta: na realidade não. Ele escolhe um povo sim, mas ele não ama uma raça mais do que outra. Vou provar com uma passagem bíblica, onde eu poderia ler vários outros para sustentar esse princípio, mas vou ler esse aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 11, diz o seguinte: Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Graças a Deus. Então não há diferença nesse novo pacto, essa nova vida com Cristo, né? Quando nós estamos em Cristo, não tem mais diferença de povos, estação de vida, né? Nem do escravo para o livre, né? Um bárbaro, um cita, são povos, né? Que eles tinham esses termos para certos povos na época, nem judeu, nem grego, né? Nenhuma dessas diferenças fazia mais, não tinha mais valor, né? Para Deus, né? Não fazia diferença nenhuma no novo pacto, né? Porque agora o povo escolhido de Deus não é de acordo com uma nação apenas, e agora de acordo com todos que viram servos do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vendo que hoje em dia tem muita tensão racial, está tendo muita tensão nesses últimos tempos sobre raça, né, com campanhas sobre raça nos Estados Unidos, tem espalhado um pouco aqui no Brasil também, outros países do mundo. E a questão é que Deus ama pessoas de qualquer e toda raça. E racismo é uma coisa abominável para um servo de Deus. Você que é de Cristo, jamais, em momento nenhum, hipótese nenhuma, pode olhar para alguém de outra raça com algum tipo de desprezo para aquela pessoa. É uma coisa muito feia. Eu me lembro quando eu era criança, antes que minha família mudou para o Brasil como missionários, morávamos na Califórnia, meu pai pastoreava uma igreja.
E uma senhora, eu falo senhora, né, mas talvez na época ela tinha menos de 40 anos de idade, mas para mim era senhora, né, porque eu era criança. Uma senhora negra veio e começou a frequentar a igreja. E depois que ela veio algumas vezes, um casal, né, que obviamente eram bem racistas, abordaram meu pai, que era o pastor da igreja, um dia após o culto, e falou: você vai deixar aquela coisa negra ficar vindo aqui? E meu pai falou: o quê que você está falando comigo? Ele falou: você vai continuar deixando aquela coisa negra ficar frequentando o culto aqui? Porque a gente não acha certo isso, e começaram a reclamar sobre aquela irmã estar ali pela raça dela. Graças a Deus que meu pai é um homem de Deus, pastor John Haynes, ele olhou para o casal e falou: olha, quem não tem que ficar aqui é vocês. Ao menos que vocês se arrependem dessa atitude abominável que vocês têm, eu não quero ver vocês mais aqui, vocês podem sumir daqui. E assim, em linguajar, vamos dizer, religioso, se você olhasse para as coisas de um jeito interesseiro, meu pai não ia fazer aquilo, porque era um casal que contribuía bastante para a igreja. Mas para meu pai sempre foi mais importante princípios, né, do que dinheiro. E qualquer pessoa que é de Deus de verdade tem esses valores, né? Princípios valem mais do que dinheiro. Dinheiro é uma coisa que a gente precisa, é uma ferramenta que a gente usa, mas nunca é prioridade, né? Sempre é só algo que a gente usa para avançar a causa e nunca é a causa em si. E ele falou: vocês que podem ir embora. Eles, nós vamos bater o pó dos nossos pés, né? Tipo aquela coisa simbólica, dizendo que em rejeição a esse lugar e estamos fora daqui, não vamos pisar mais aqui dentro. Aconteceu com eles, 2 semanas depois o casal morreu num acidente de trânsito. Ficamos felizes por isso? Não, trágico. Fim terrível, ninguém queria ver o casal morrer num acidente de trânsito, a gente queria ver o casal arrependido, né, da atitude ruim e de volta, amando aquela irmã como irmã em Cristo, né, de um valor igual para eles. E eu falo do ponto de vista de caráter, ela não era nem de valor igual, o caráter dela era melhor do que deles. Aquela irmã, ela virou uma tia para mim. Ela virou uma tia, ela era uma pessoa querida na minha vida e eu amava ela igual eu amava qualquer tia minha de sangue, e ela me adotou como um sobrinho dela. E quando então minha família largou tudo na Califórnia mudamos para a selva amazônica como missionários, aos meus 13 anos de idade, ao despedir dela, eu falei: poxa, nós vamos ficar quase 5 anos direto no Brasil e eu vou sentir saudade da senhora. A senhora não podia vir nos visitar, eu queria muito. Aí ela, insisti tanto com ela, falou: tá bom, te dou minha palavra, eu vou aí, dentro dos 5 anos que vocês estão lá, eu vou no Brasil visitar vocês. Não sei exatamente quanto, mas chuto uns 3 anos dentro dos 5 anos, né? Porque naquela época a passagem de avião era caríssimo. A gente acha que passagem de avião caro, né? Às vezes se você está com pouco dinheiro, a passagem é cara, mas comparado em termos reais o que custava antigamente, era muitíssimo mais caro. E então a gente ia ficar, a família toda, né, quase 5 anos, sem voltar nenhuma vez para fazer visita à família, coisa assim, nos Estados Unidos. Com mais ou menos 3 anos, aquela irmã me ligou e ela falou assim: Gary, eu tenho minha palavra com você de honra, você é como um sobrinho para mim, agora eu preciso ponderar uma coisa contigo. Eu tenho dinheiro suficiente guardado para ir fazer a visita a vocês, ou dar de entrada numa casa, e eu não tenho casa própria, eu moro de aluguel. Se você me falar que quer que eu cumpra minha palavra com você e vou para ir no Brasil, é isso que eu farei. Se você me abençoar, eu usarei o dinheiro para dar entrada na casa. Aí eu ponderei e falei: não, eu quero o seu bem, né? Eu não posso ser egoísta, pensar só que eu quero eu quero você com sua própria casa, né? Então, assim, eu vou sentir sua saudade, mas compra a casa. Ela falou: tá bom, então estou na benção, vou comprar. E aquela mulher, até ela morrer, era como se fosse uma tia para mim, né? E contraste de cor de pele, né? Sim, mas o coração ligado em Cristo. Ela era minha família. Gente, raça não faz diferença no reino de Deus. É uma das coisas lindas sobre Deus. E nem é para ficar assim, fazendo questão de reparar qual que é a raça da pessoa, né? Assim, eu morei muitos anos em Minas Gerais e tem uma boa porcentagem de gente afrodescendente em Minas Gerais. Tem amigos íntimos meus lá, eu tinha muita gente na equipe quando nossa sede era lá. E se você me perguntar quem da tua equipe, quem dos seus amigos é descendente africano, eu teria que parar e ficar pensando para lembrar, porque eu não ligo, não importo, para mim não importa a cor da pele da pessoa, não importa quem é a pessoa. E é isso
que é a beleza de a gente estar em Cristo. Para Ele não importa. O mundo pode dizer que sim. O mundo pode dizer que temos que nos separar por divisões raciais, por cotas e separações. Mas isso tudo é coisa do mundo, tá? Nós que estamos em Cristo, tem mais separação de raça. Somos um no Senhor Jesus Cristo. Pessoal, se você está sendo abençoado, me ajuda, divulga esse canal. Não esquece de inscrever, se inscreve aqui no canal, aperta um sininho que ele vai fazer você sempre receber aviso quando aparecer um vídeo novo. Ora pra gente, vai conhecer aqui agora nosso portal para saber mais do ministério, tá aqui o endereço. E mudou para o endereço agora da Loja dos Discípulos, osdiscípulos.com.br, tá aqui, vai lá, tem material que eu recomendo que você tenha para abençoar a tua vida. Até a próxima, se Deus quiser.